Para quem esperava Pep Guardiola, veio Thomas Tuchel. Para quem tinha Gareth Southgate, veio Thomas Tuchel. A Inglaterra anuncia o melhor treinador da própria história desde Fábio Capello. E será que ser um grande treinador no futebol de clubes é alguma garantia no futebol de seleções? Essa é uma das grandes questões que cercam esse anúncio que, no mínimo, é muito interessante, esse casamento que tem um potencial muito grande. A gente vai destrinchar alguns pontos aqui ao longo desse vídeo. Mas é curioso a gente ver, primeiro, esse ponto, né, de sucesso no futebol de clubes versus sucesso no futebol de seleções. Eu vou separar os treinadores vencedores de Copa do Mundo desse século, tá? São 6. Os 3 primeiros, metade, tiveram uma carreira muito gloriosa no futebol de clubes também. Filipão, o Marcelo Lippi e o Vicente Del Bosque, tá? Um brasileiro, um italiano e um espanhol. A outra metade, os 3 mais recentes, não, né? O Joachim Löw, o Deschamps e, claro, o Scaloni, que ainda está no começo da carreira e tudo mais, temos que esperar para ver, mas ele não teve nada disso antecedendo a chegada dele na seleção argentina. Aí vamos colocar uma lupa no exemplo inglês e nessa comparação mais recente entre o último grande treinador da seleção inglesa e o mais recente, que foi o Southgate. Capello e Southgate, portanto. Não há nenhuma dúvida de que o Fábio Capello é muito mais treinador do que o Gareth Southgate. Arrisco dizer, um dia será, né? Não há nenhuma dúvida, o Fábio Capello é um dos principais treinadores da história recente de todo o futebol. Mas a diferença de impacto de um e de outro na seleção inglesa é muito contrastante, né? O Southgate teve 2 finais de Euro, tudo bem que teve uma longevidade muito maior, mas enfim, 2 finais de Euro, uma semifinal e uma quarta de final em Copas do Mundo. O Capello só teve uma grande competição, ele chega em 2007 com a Inglaterra fora da Eurocopa de 2008 e disputa a Copa na África do Sul em 2010. Foram 4 jogos na África do Sul, empates com Estados Unidos e Argélia, vitória contra a Eslovênia e goleada sofrida para a Alemanha naquele jogo muito famoso pelo gol do Lampard, que deu origem à necessidade da tecnologia na linha do gol, etc. e tal, que mudou de certa forma o futebol, mas enfim, foi 4-1 para a Alemanha aquele jogo. Então, assim, é uma campanha muito fraca para um grande treinador, né? E naquele time, o Capello tinha o Wayne Rooney, o Frank Lampard, o Steven Gerrard, o Ashley Cole, o John Terry, entre outros, né? Então não é como se o Southgate tivesse mais talentos e mais destaques nas 2 Copas em que comandou a seleção inglesa, para mais longe do que as oitavas de final do Fábio Capello em 2010. O Tuchel será o 3º técnico estrangeiro da história da Inglaterra, curiosamente os 3 neste século. Primeiro o Sven-Göran Eriksson, depois o Fábio Capello e, claro, agora o primeiro alemão. Aliás, aqui a gente tem o primeiro grande obstáculo que o Tuchel enfrentará. Eu estou gravando esse vídeo antes da entrevista coletiva de apresentação dele, então eu não sei como foi o termômetro das perguntas e das respostas, porque esse tema certamente foi abordado. Ou será, se eu publiquei esse vídeo antes da ocorrência da entrevista. Mas enfim, cara, um alemão incomoda o inglês muito mais do que um sueco como Eriksson ou um italiano como Fábio Capello. Você pergunta para qualquer inglês que dê a mínima para a seleção de futebol, qual é o rival, qual é o grande rival, e sem nenhuma dúvida a resposta será a Alemanha, e eu tenho a sensação de que a recíproca também é verdadeira, tá? O histórico no futebol, ele é muito rico, né? A Inglaterra ganhou a única Copa da própria história para cima da Alemanha, depois a Alemanha deu várias pancadas na Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de 90, na semifinal da Eurocopa de 96, recentemente a Inglaterra eliminou a Alemanha nas oitavas da Eurocopa de 2020, disputada em 2021. Enfim, é uma rivalidade histórica no futebol, importada, claro, muito de uma história muito anterior à do esporte.
Então, assim, é curioso a gente, como brasileiro, observar, não é tão chocante quanto um argentino comandar a seleção brasileira ou um brasileiro na seleção argentina. Porém, não é tão longe assim, tá? Um alemão comandando a seleção da Inglaterra ou o inglês comandando a seleção da Alemanha é algo que desperta sentimentos mistos em uma galera mais temperada e sentimentos de ódio numa galera mais destemperada, tá? E aqui, cara, eu vou trazer, por exemplo, o que o Daily Mail reagiu a essa notícia. Cara, isso é um termômetro muito interessante dessa parte mais destemperada que não é tão pequena na população do país do Brexit. Um dia sombrio para a Inglaterra, diz o editorial do Daily Mail, né? E aí eu vou ler essa parte que está em destaque aqui nesse quadradinho. O futebol de seleções deveria ser o nosso melhor contra o melhor dos outros. O Southgate talvez não tenha sido mais querido por todos, mas ele deu à seleção uma identidade e deu para nós e para os jogadores uma razão para acreditar. Ele foi para as grandes competições com esperança e expectativa. Ele vestiu os 3 de leões nessa camisa como jogador e trouxe aquela força e aquele orgulho para o escritório em todos os dias como treinador. Ele foi da Eurocopa de 96 como atleta e depois as 2 finais de Eurocopa como treinador. Ele era um de nós. Olha isso, né? Muito emotivo, muito nacionalista, evidentemente. Agora nós temos Thomas Tuchel, um alemão com uma questionável carreira como treinador, e agora a federação está correndo, sei lá como traduzir isso, como galinhas sem cabeça, vou traduzir literalmente, em pânico para conseguir Thomas Tuchel antes do Manchester United. O Lee Carsley claramente não era o homem certo para o trabalho, mas será que isso realmente, em caps lock, hein, é o melhor que a gente pode fazer? Será que ninguém aprendeu com a atitude mercenária de Eriksson e Fábio Capello? E o que isso diz sobre o sistema de formação de treinadores da Inglaterra? O quanto insultante, ignorante e imperdoável, míope essa decisão foi. Será que a Espanha ou a França tomariam uma decisão parecida? Aí chega a contradição. Nós talvez fizéssemos uma exceção para o poderoso Pep Guardiola, mas agora nós contratamos alguém que, enfim, não tem nenhuma relação com a gente e vai passar pela nossa seleção com um enorme salário e nenhuma conexão com torcedores e jogadores. Esse é um dia sombrio para o futebol inglês. Nós somos o grande motivo de risadas para o futebol internacional. Cara, assim, primeiro que a crítica exagerada ela está em todo lugar do mundo, eu acho importante trazer isso para gente que vê muito mais a reação da crítica brasileira à seleção brasileira. Segundo, que eu quero comparar essa capa com esse protesto de um torcedor inglês em 2000, 24 anos atrás, quando a Inglaterra contratou o Eriksson, quebrando assim uma tradição de apenas ingleses treinando a Inglaterra. Muito pouca coisa mudou, né? Nessa Inglaterra que, apesar do tom extremamente nacionalista e até com tons de xenofobia do Daily Mail, eu entendo algumas questões de quem enxerga no futebol de seleções um pedacinho da vida em que você possa celebrar a própria nacionalidade. É assim geralmente com os jogadores, é assim geralmente com os treinadores. Mas, cara, o mundo globalizado ele é muito diferente daquele mundo que criou o futebol de seleções no início do século passado, né? Então, eu acho absolutamente natural que a gente mova para outros caminhos. Inclusive, a seleção feminina da Inglaterra foi campeã da Eurocopa com uma treinadora estrangeira, né? A Sarina. Então, enfim, já provaram dentro do próprio futebol
que isso pode dar certo, né? Que isso pode dar certo. Assim, e aí dentro desse ponto, o ideal seria que toda a seleção tivesse uma formação de treinadores exuberantes e que a seleção da Inglaterra pudesse ver na própria formação nomes com capacidade para dar certo na seleção. Mas me diga quando na história um inglês ele esteve entre os melhores treinadores do mundo, né? O Bob Paisley no Liverpool, o Brian Clough no Forest, o Bobby Robson, talvez, tá? Lembrando que o Bill Shankly, o Matt Busby e o Alex Ferguson eram escoceses. No caso do Alex Ferguson ainda é, e tomara que assim seja por muito tempo, né? Cara, o último treinador inglês a ganhar um troféu europeu foi o Bobby Robson com o Barcelona em 97. O último treinador inglês a ganhar a Champions foi em 84 com o Liverpool. O último treinador inglês a ganhar a Liga Inglesa foi com o Leeds em 92. Então, cara, assim, o futebol de clubes não apresenta um treinador inglês com capacidade para se colocar à frente do Thomas Tuchel nessa briga. E aí eu acho que esse é o outro X da questão, tá? Você vai apostar que a história apresenta nomes como Scaloni, o Luis de la Fuente agora com a Espanha na Eurocopa, ou o Love com a Alemanha, como uma garantia de que a nacionalidade pode dar certo mesmo que o cara não seja um grande treinador no futebol de clubes? Por que apostar nessa vertente e não numa vertente um pouco mais... Quer dizer, um pouco mais não, né? Totalmente mais, como é que se diz, cara? Empírica, né? De você enxergar o cara, ele é bom no que ele faz, vamos tentar ele na seleção. É uma discussão que a gente no Brasil tem há muito tempo, mas o Brasil parte de outro ponto de vista histórico, que parte da Inglaterra. Então, esse orgulho inglês, como se a Inglaterra tivesse produzido vários grandes treinadores que ganharam várias Copas do Mundo, nem no futebol de clubes ganhou, né? Me parece mais cômico do que algo que se abrace de fato na realidade. A FA decide abrir mão, portanto, de dar uma chance maior do que o mercado interno, entre aspas, merece, para apostar num ineditismo histórico. Nunca, na história da Copa do Mundo, um treinador estrangeiro foi campeão por uma das 8 nações vencedoras. Deixa eu focar um pouquinho no Tuchel agora, então, no nome escolhido, né? Cara, o Tuchel é muito bom treinador, e eu acho uma escolha muito boa mesmo. O grande problema da carreira do Tuchel até aqui, ele talvez seja suavizado e até mesmo anulado pela convivência muito mais esporádica do futebol de seleções. Porque foi na parte de relacionamento que o Tuchel implodiu, né? O Tuchel implodiu, o Tuchel se auto-sabotou por relacionamentos principalmente com o topo dos clubes, né, com a diretoria, mas às vezes também com o elenco de jogadores. Foi assim no Chelsea, no PSG, no Borussia Dortmund, no Bayern de Munique, mas o trabalho dele no Bayern de Munique teve outros problemas, inclusive acho que é o pior trabalho disparado da carreira do Tuchel até aqui. E é o mais recente, né? Então, cara, o Tuchel ele chega cheio de sede e cheio de vontade para essa seleção da Inglaterra. É uma grande oportunidade para ele e é uma grande oportunidade para a Inglaterra. É claro que tem o fator Pep Guardiola, mas eu sinto que o convite feito ao Pep Guardiola no começo da temporada encontrou alguém não só em dúvida sobre o que fazer, ficar no City, sair do City para um ano sabático, sair do City para outro clube, ou sair do City para a seleção inglesa ou para outra seleção, como também imagino que essa dúvida ela seja encarada pelo contratante como algo que, cara, não vamos viver um Ancelotti 2.0 como a seleção brasileira, tá?
Então, acho que esperar o Pep talvez seja uma opção no nosso imaginário, mas também talvez não tenha sido na prática, e o Tuchel chega, repito, cheio de sede, cheio de fome. Então, cara, eu vejo que a Inglaterra automaticamente ela cresce de tamanho e se posiciona assim como candidata para 2026, porque agora, além de um grande grupo de jogadores, tem um grande treinador. Repito, isso é garantia de alguma coisa na história da Copa do Mundo? Não. Mas talvez seja. Né? Talvez a gente volte ao que foram o Filipão, o Del Bosque, o Lippi e menos Love, Deschamps e Scaloni. Um ponto central para o Tuchel é que ele será julgado por apenas um ponto: ganhar a Copa do Mundo. Nem mesmo chegar a uma final, coisa que a Inglaterra não faz desde que ganhou em 66 e nunca tinha feito antes, portanto seria a segunda da história. Acho que seria o suficiente, tá? O Tuchel chega com esse peso de ser um estrangeiro num país que encara a imigração de uma maneira muito dura nesse momento histórico e que, se ele não ganhar, o fato de ser estrangeiro vai pesar muito para ele, ainda mais sendo um alemão, por tudo que eu expliquei aqui. Então a única vitória para o Tuchel possível é a taça. Isso, de alguma maneira, é meio que algo meio louco assim para a história da seleção da Inglaterra, mas altamente possível, dada a qualidade do elenco e do treinador. Você gostou? Deixa aqui nos comentários, por favor, e não deixa de dar o like e se inscrever no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.